Nós não conseguiremos dar um salto rumo ao futuro se não acertarmos a educação no Brasil. Eu via o Brasil com uma enorme capacidade de se transformar no Cirque du Soleil. Ele virou o Circo Garcia. Tudo que é baseado na média e todas as regulamentações que levam a você a proteger a média, de certa maneira, mediocriza a produtividade. Que a mídia impressa, se a gente pegasse uma das mídias, ela não está morrendo, ela está se suicidando. O mundo digital está trazendo um enorme desafio, que é, no momento do mundo onde mais se exige a aceitação das diferenças, nós estamos criando cidadãos cada vez mais divergentes e sectários. A inteligência artificial não vem para roubar o nosso emprego, vem para devolver a nossa humanidade. Meu convidado de hoje é multifacetado, é publicitário, é conselheiro editorial de várias empresas de comunicação, é um empreendedor digital, empreendedor da vida real, dirigiu o Grupo Abril, a revista Veja, várias coisas. O Walter Longo é poderosíssimo do ponto de vista da inteligência e da sua capacitação profissional. Não vou ficar aqui dando o currículo todo, porque eu mesmo fiquei impressionada ontem quando eu imprimi. Eu fui imprimir seu currículo. Isso tem a ver com a idade, você vai ficando mais velho, vai acumulando coisas. Não, muito bom mesmo. E vi várias entrevistas suas e várias palestras e fiquei encantada. Você é encantador, realmente um palestrante fantástico. E vou começar falando de uma coisa que eu senti que é uma preocupação sua, porque senti em vários momentos da vida, das palestras e entrevistas, você falou muito de educação. Certo. E acho que a educação é a grande questão brasileira. Eu tenho a impressão de que isso é algo que já está, eu diria, absorvido pela sociedade, que é, nós não conseguiremos dar um salto rumo ao futuro se não acertarmos a educação no Brasil. Por outro lado, muita gente ainda entende que a educação ainda se resume a mais sala de aula, mais professor, mais lousa e mais giz. E, na verdade, dessa forma nós não vamos muito longe. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E cá entre nós estamos saindo de um momento do mundo que nós chamamos de Idade Média, onde tudo era baseado na média. Inclusive a educação. Você chegava numa sala e dava a matéria baseado na inteligência média daquele grupo, né? Hoje o ensino à distância e toda a tecnologia disponível permite que cada um vá no seu ritmo. Então, quem tem dificuldade vai mais devagar. Quem já sabe aquele assunto, acelera. Isso permite que as pessoas cheguem ao seu potencial máximo, cada um deles, e não à média, que normalmente é medíocre. Então, claramente o Brasil vai ter que investir na educação muito mais nesse elo perdido entre o professor e a tecnologia, procurando então criar o que a gente chama de um leapfrog, que é um salto da rã, rumo a uma nova forma de educar, e educar milhões ao mesmo tempo, cada um individualmente na sua necessidade e na sua capacidade. Eu acho que é isso que o Brasil precisa fazer. E educar mais do que ensinar português, matemática, geografia e história. Eu acho que sim. O comportamento também tem que ser educado. Eu acho que, vamos dizer assim, o Brasil, de alguma maneira, nos últimos anos, ele perdeu um pouco a noção de civilidade, perdeu um pouco a noção de respeito, quer dizer, nós estamos numa sociedade hoje um pouco permissiva, vamos dizer assim, né? E eu não tenho nada contra, vamos dizer, uma sociedade permissiva. Eu posso até achar que é divertido. Porém, a gente, de alguma maneira, ao ir num caminho, acaba perdendo um outro lado. E esse lado do entendimento de qual é o objetivo nosso, para que nós estamos aqui, para onde vamos, como sociedade, como indivíduo, isso ainda parece estar um pouco perdido, está todo mundo um pouco alucinado. Nessa passagem de época ou de era, como nós estamos hoje, o Shel Silverstein chama esse período de Tesseract. Ele diz o seguinte: tem um momento do mundo onde o que valia já não vale mais e o que passa a valer ainda não substitui o anterior em todas as suas dimensões. Então é aquela franja no tempo, aquele hiato que ocorre, e as pessoas então ficam
vamos dizer assim, como de certa maneira os judeus ficaram quando fugiram do Egito, né? Em busca da terra prometida. De repente eles correram rumo ao mar e encontraram o mar fechado, inexpugnável, o mar vermelho. Eles não podiam recuar porque o exército egípcio estava atrás dele, e não conseguiam avançar porque o mar estava fechado. E aí conta a Bíblia que de repente o mar se abriu e eles passaram, né? Não é verdade, ou seja, não foi bem assim. Na verdade, eles se jogaram ao mar, convictos de que queriam a liberdade a qualquer preço, e Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Ensina que a gente tem que se jogar nesse novo mundo de maneira entusiasmada. Se eles tivessem ficado botando o pezinho na água para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Quer dizer, exatamente esse entusiasmo de se jogar rumo ao desconhecido é o que a gente deve fazer em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Essa dúvida nesse momento gera uma sociedade ao mesmo tempo depressiva, angustiada, uma sociedade que entende a inteligência artificial, por exemplo, como uma ameaça, quando na verdade a inteligência artificial não vem para roubar o nosso emprego, vem para devolver a nossa humanidade. É para isso que está chegando a inteligência artificial, né? E por que eu digo isso? Se a gente hoje tiver um carro autônomo sem motorista, o carro autônomo não vem para roubar o emprego do motorista, vem para dizer o seguinte para você e para mim: olha, você mexe no celular enquanto dirige, você enche a cara, então faz o seguinte, deixa que eu dirijo, senta no banco de trás e brinca com seu filho, namora com a sua mulher, estuda inglês, né? Leia um romance, ou seja, seja humano. Não precisa ficar fazendo essas coisas mecânicas, isso eu resolvo. Então eu sou muito otimista em entender que essa nova fase que nós estamos entrando no mundo é o início do começo, do princípio de uma nova era muito positiva. E se a gente ficar com recalcitrâncias, com dúvidas, nós não vamos aproveitar tudo que ela traz. Se a gente ficar apegado ao passado também, a gente vai atrapalhar esse futuro, né? É isso, eu acho que sim. Por outro lado, eu acho também que é importante a gente entender que tudo que existe daqui para frente foi construído em cima de bases do passado, né? Eu tenho hoje uma sensação que o mundo está cindido. A gente tem as viúvas do velho mundo e as noivas do novo mundo, quando na verdade nós precisamos das esposas dessa passagem, tá certo? É isso que a gente tem que fazer. Esse momento, né? Eu gosto muito quando você fala da Idade Média e da Idade Mídia, Certo. É muito bom. Você falou que a gente fez a medicina da média, a escola da média, tudo da média, né? A publicidade. Exatamente. da Muita gente média. acha que a Idade Média acabou em 1453, quando houve a, vamos dizer assim, invasão de Constantinopla, né? Mas eu tenho essa tese, inclusive estou lançando um livro exatamente para falar disso. A Idade Média está acabando só agora e não naquela época. E por que eu faço essa afirmação? Porque, no fundo, tudo até hoje era concebido pela média, né? Se a gente pensar hoje, o adimplente paga a conta do inadimplente, né? Ou seja, se eu, de alguma maneira, pagar tudo certinho, eu pago um juros altíssimos, porque tem alguém que não paga e eu pago por ele. Se eu estiver no ramo da saúde, quem se cuida paga a conta de quem enfia o pé na jaca. Não faz sentido mais isso, né? Por quê? Porque a gente tinha que fazer tudo pela média. A educação era pela média, a medicina era baseada em protocolos genéricos, ou seja, isto ou aquilo faz bem ou faz mal, para a média da população. Este momento do mundo, nós estamos vendo que isso vai terminar e vai vir uma era da meritocracia e da individualidade. Nesse momento da individualidade, nós vamos encontrar cada vez mais fórmulas que a inteligência artificial vai nos ajudar, e os algoritmos, de criar o que a gente chama de um mundo mais sincrônico. E o que é esse mundo sincrônico? Seja na propaganda, na medicina, na educação, tudo estará feito para o meu momento e a minha competência. E não sou eu mais que me adapto ao mundo, é o mundo que se adapta a mim e às minhas circunstâncias. Essa é a busca que na propaganda, na medicina, na educação a gente está fazendo agora. Isso só é possível porque o Big Data veio para conhecer individualmente as pessoas a custos permissivos. Antes era impossível, né? Antes você tinha que falar a mesma coisa para todo mundo, porque você não sabia nem quem estava na frente de uma televisão, de uma rádio, um jornal. Hoje, com o celular, eu sei exatamente com quem eu estou falando e eu posso falar coisas diferentes para pessoas que estão em momentos diferentes da vida. Essa é a grande mudança que a gente está vendo e, por isso,
esse susto momentâneo no mercado, onde quem fazia não sabe mais o que fazer e quem vai fazer ainda não começou a ser feito. Então esse é o momento que o Shel Silverstein chama de Tesseract. E você acha que a publicidade já sacou isso? Eu acho que, quando se fala já sacou, eu posso dividir isso em 3 fases. O já sacou significa perceber, depois significa se mexer e depois significa consolidar. Eu acho que ela já sacou, mas ela... Não se mexeu? A grande maioria ainda não se mexeu, ou está no início, do começo, do princípio dessa mexida. Porque isso vai mexer com tudo, né? Vai mexer com as relações de consumo. Vai mexer com tudo. Né? Você mesmo contou um caso da China para o Pondé, que eu vi na sua entrevista para o Pondé. Eu fiquei muito impressionado, que eu estive na China recentemente e vi uma empresa chamada JD, que é como a Amazon da China. E ela, até pouco tempo atrás, exatamente como a Amazon faz hoje, você, vamos dizer assim, compra e ela entrega. Né? A JD já está invertendo esse processo, ela está entregando e depois vendendo. Ou seja, você chega na sua casa, tem uma televisão 55 polegadas. Né? E aí, se você quiser, você fica com ela, senão você devolve. Apenas 7% devolvem. E Nossa, por quê? Que índice de acerto. Exato, mas por quê? Porque ela percebe, através do Big Data, que você buscou em várias lojas na internet uma TV 55 polegadas, você se encantou e ficou mais tempo naquela página onde tem uma Smart TV, portanto você quer uma TV que também permita o streaming automático dentro dela, você questionou preços e de repente ela viu que o preço que você mais parou para ver e a forma de pagamento foi aquela, portanto quando você chega na sua casa tem uma TV na sua casa. E você, portanto, passa a ter um mundo mais sincrônico com a tua necessidade. Uma coisa que a gente tem que entender é que pessoas não são, pessoas estão. Ou seja, o que define comportamento de consumo não é o que eu sou. Se eu sou engenheiro, administrador, se eu tenho 50 ou 70 anos, se eu moro em Alphaville, eu moro no Jardim Paulista, isto são, vamos dizer assim, os dados da minha vida, mas existem os fatos da minha vida. Quais são os fatos? Se eu recebi um aumento, se eu fui promovido, se eu comecei um regime, se eu comprei um cachorro, né? Se eu iniciei uma nova faculdade. São os fatos da vida que ocorrem no cotidiano nosso que alteram o comportamento de consumo. A gente trabalhou durante muito tempo no mundo criando bancos de dados, agora nós precisamos criar bancos de fatos. Não é? E outro dia eu fiz um teste no meu LinkedIn, eu tenho lá uns 600 mil seguidores, e eu pus lá, fui assaltado, roubaram meu celular. Não teve uma empresa de celular me oferecendo celular, né? Porque esse dado não estruturado, que na verdade é o fato que nós hoje colocamos em todas as mídias, nas redes sociais, eles podem ser usados para gerar novos comportamentos de consumo e novos comportamentos de oferta. É que a gente ainda não pensa dessa forma, vai começar a pensar agora. E será que a gente vai começar a pensar agora? Acho que sim. Você acha que está atrasado ou está no tempo? É difícil julgar o que é atraso e o que é tempo. Porque, né? por exemplo, quando você tem 600 mil seguidores, tem o currículo que você tem a importância que você tem, não era natural que alguém te mandasse um celular? Era natural, mas... mas... roubado, ele está sem celular, eu vou usar isto para promover a minha marca. Era um negócio. É isso, exato. O problema é que hoje nós estamos ainda construindo esses bancos de fatos, não é? A gente está criando os primeiros data lakes que permitem isso. E, ao mesmo tempo, o Brasil já está tomando uma atitude de criar a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que vai permitir apenas que as empresas falem com quem autorizá-las a falar, o chamado opt-in. Então, daqui para frente, todas as empresas vão ter que querer e pedir o meu e o seu opt-in, para poder falar comigo. O consentimento para... É o consentimento. Esse consentimento vai finalmente valorizar as marcas de valor. Ou seja, veja que interessante, o que parece ser uma má notícia para as marcas é uma excelente notícia, porque foram as marcas que investiram em campanha, em comunicação, em marketing, em respeito ao consumidor, que eu vou dar o opt-in para que elas falem comigo. As outras marcas kamikazes, bucaneiras, que vieram por aí aproveitando a vala com o mundo digital, eu não vou dar mais autorização para elas falarem comigo. Então isso vai valorizar as marcas que realmente investiram em marketing todos esses anos. Isso muda tudo, porque isso que parecia um bom negócio,
não é, vira um mau negócio que não por sua vez vira um bom é. negócio. Aliás, tudo Não, na não vida, é. Leda, tem o lado claro e o lado escuro, né? Tudo na vida é assim. É. Então, vamos dar um exemplo cotidiano nosso. A gente acha que a tecnologia veio para nos ajudar no trânsito, quando a gente fala de mobilidade. Então, hoje o Waze fez mais, provavelmente, pelo trânsito de São Paulo do que todos os DSVs da vida fizeram no último século, não é? É verdade. Mas, veja, a tecnologia então tem um lado bom. Permite que o Waze me ajude a escolher os caminhos melhores. Por outro lado, a tecnologia colocou o celular na mão de cada pessoa. E todas as pessoas estão, na hora que param no sinal, pegando o celular. E depois deixam uma distância média de 2,5 metros do carro da frente, até que o sinal abre e ela percebe, larga o celular para dirigir. Isto gera um congestionamento que está piorando o trânsito ao invés de melhorar. Esse é um exemplo de tecnologia que veio para ajudar e que de um lado ajuda, do outro atrapalha. Não é? E várias coisas são assim. O Uber, por exemplo, colocou em São Paulo 300 mil carros a mais circulando sem parar no estacionamento. É uma loucura para o trânsito. O que é uma loucura para o trânsito. Então, é assim, e ao mesmo tempo a gente ficou dependente do Uber porque é muito prático. Que é muito prático, porque aí é que está. Isso é uma dica importante para a gente falar para os seus espectadores, que é o seguinte: eu faço muito mentoria de startups, vamos dizer assim, né? E normalmente as empresas que vêm se apresentar para receberem um seed money, um dinheiro inicial, etc., vêm com grandes ideias, e o que não falta hoje são ideias. Só que, no fundo, quando a gente analisa essas ideias, a primeira coisa que a gente analisa é o seguinte: esta ideia, independente qual seja, vem para resolver um problema que existe? Porque se não existe o problema, não adianta vir a solução. Então tem muita gente que cria um monte de aplicativo, de ideias, entendeu? Que são ótimos. Que se existisse o problema seria espetacular. Fantástico. Mas as pessoas, às vezes existe, mas as pessoas não percebem o problema. Então é assim, não adianta nada eu lançar isto. Só tem sucesso no mundo as coisas que vieram para resolver um problema que existe. Então eu ficava, em dia de chuva, levantando a mão na esquina, tentando achar um táxi, não achava. Era um problema. Vem o Uber e resolve. Né? Eu, quando queria nas férias achar um hotel, era o dobro do preço, isso quando tinha vaga. Surge o Airbnb. Agora, não adianta nada eu ter ideias espetaculares de coisas que eu posso lançar, mas que as pessoas ainda não percebem o problema. A necessidade da coisa. Isso, e talvez daqui a 5 anos perceba, mas hoje não. Então não adianta você lançar agora. Então a gente faz um julgamento. Você estava falando do pioneirismo, né? O preço do pioneirismo. O preço do pioneirismo. O preço do pioneirismo. Veja bem, por outro lado, nós precisamos dos pioneiros, não é? Porque é exatamente o pioneirismo que gera lá na frente a noção da necessidade ou do interesse. Mas, se demora muito, você quebra a empresa antes de chegar lá. É verdade. E hoje em dia, como é que você está vendo essa questão dos ódios? Porque viramos 200 milhões de opiniões, né? Todos nós temos ideias, opiniões, mas queremos só o que pensam que nem a gente. A gente não quer mais o contraditório. A gente não é que a gente não quer, a gente foi ensinado a não aceitar, né? Quase que isso. É assim, o tribalismo é um fenômeno, novamente, fruto do mundo digital. Por que eu digo isso? Porque quando eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai, domingo de manhã, assistia música clássica na televisão. E eu sofria, porque eu não queria assistir. Mas como não tinha outra coisa para fazer, eu assistia música clássica. Hoje eu sou assinante da OSESP, porque aprendi a gostar de música erudita. Tá certo? Eu me lembro que quando jovem, meu pai assistiu Pinga Fogo, que era um programa de debates que tinha na televisão, onde tinha alguém de direita, alguém de esquerda. Eu era mais à esquerda. Mas eu ouvindo alguém de direita, eu entendia que aquela pessoa tinha um ponto de vista interessante. Ou seja, eu me deparava na mídia de massa com o contraditório, porque era uma televisão para a família, né? Meu pai era palmeirense, meu irmão era São Paulino, eu era corintiano. Então, às vezes eu assistia Palmeiras e São Paulo, que era a única televisão, e eu aprendi a gostar do esporte pelo esporte, e não apenas para torcer. Ou seja, a mídia de massa, durante os últimos 50, 100 anos, criou em todos nós um costume de ouvir, assistir o contraditório, a opinião divergente, as diferenças, e nós passamos a ser pessoas mais abertas ao contraditório. De uns 15 anos para cá, os algoritmos e o mundo digital
fazem agora com que, se eu entrar e quiser pagode no Spotify, vai tocar pagode o resto da minha vida. Nunca mais você Porque vai ele ouvir outra entende coisa. que eu gosto daquilo e vai me dar só daquilo. Não é? Se eu der um like de um churrasco na laje, eu vou ver todos os churrascos na laje que existem no país. Então, a partir de um comportamento passado, há uma inferência do que eu quero no futuro, o que gera muito mais engajamento. Claro, se eu gosto daquilo, eu vou ficar cada vez mais envolvido com aquilo. Só que tem uma coisa, acaba com o contraditório. Eu fico cada vez mais sectário, cada vez mais reacionário a qualquer coisa divergente ou diferente. Então, o mundo digital está trazendo um enorme desafio, que é, no momento do mundo onde mais se exige a aceitação das diferenças, nós estamos criando cidadãos cada vez mais divergentes e sectários. Incrível isso, né? É isso. Mas é tão forte isso, Bem né? forte. E você acha que as pessoas já percebem isso, não? Eu acho que sim. E, novamente, o mundo, Leda, sempre achou solução para os seus problemas. Você acha que vai achar a solução para essas coisas? Sempre há. Isso é pendular, não é? Ou seja... É natural que é, né? É natural que é. E é interessante que eu estou fazendo um livro para lançar ano que vem chamado... Como é que é esse livro? Chama-se O Trilema Digital. Mas esse é do ano que vem? É, do ano que vem. E esse de agora? Você falou que Esse que eu estou lançando agora é o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, que é isso que nós estamos falando. É ótimo. Agora eu estou falando já de um outro livro chamado O Trilema Digital, e que trata dos 3 desafios que o mundo digital trouxe para nós. Um deles é o tribalismo, esse que nós acabamos de falar, né? E um outro é o problema que nós falamos logo no início da nossa conversa, da educação. Eu, quando era pequeno, na minha escola, eu tinha que botar tudo na minha cabeça. Eu não tinha um hard disk, um pendrive que eu pudesse colocar qualquer informação. Então, tudo que eu aprendi e tudo que eu sabia estava dentro da minha cabeça. Então, no momento que estava dentro da minha cabeça, sem que eu pedisse, os neurônios começavam a fazer sinapse. Então, vou dar um exemplo. Eu lia ou estudava que os rios Tigre e Eufrates banhavam a Mesopotâmia. Eu via que a civilização na Europa acabou se concentrando na beira dos grandes rios, Reno, né, Danúbio. Eu via que o Nilo foi o berço da civilização egípcia. E isso, ao estudar isso tudo e colocar tudo na minha cabeça, de repente na minha cabeça vinha um questionamento, um insight. Por que no Amazonas, que é o maior rio do mundo, não existiu nenhuma civilização muito grande ao entorno dele? Então, esse insight, esta ideia, eu não pedi para vir na minha cabeça. Ela veio espontaneamente. Naturalmente. Ideia é como gato e não como cachorro. Ou seja, vem quando ela quer e não quando você chama. Você não fala, vou ter uma ideia. Tá certo? Então, por que a ideia vem? Vem a partir do conhecimento embarcado na nossa cabeça. No momento em que agora eu tenho toda a informação do mundo no meu celular e no dia que eu precisar, aquela informação está lá, é muito bom ter essa acessibilidade. Só tem uma coisa, lá não faz sinapse, lá não gera tese, lá não gera insight. Então nós estamos assistindo nesse momento o crescimento da indigência cognitiva, que é preocupante, né? Mais um dos desafios desse trilema. A gente vai passar, qualquer coisa que a gente precisa, a gente pergunta para o Google, né? Isso, mas pior do que isso. Não assim, guarda nada, não associa nada. Outro dia alguém falou assim, eu não preciso saber nada porque está tudo no Google. Essa é uma frase que deveria, vamos dizer assim, receber um repúdio absoluto da sociedade. É de uma ignorância, porque está lá, porque, né? Assim, não está aqui. Isso, não está aqui. Ao não estar aqui, não faz sinapses, não gera teses, né? Então, hoje, por exemplo, o processo criativo na publicidade, até pouco tempo atrás, o processo criativo na publicidade era um papel em branco. Eu trabalhei no meu início profissional na criação publicitária. Eu me lembro que eu recebi um briefing, tinha um papel em branco na frente e do papel em branco surgiu a ideia. Agora não conseguem mais fazer isso. Você precisa de uma referência externa para gerar uma inferência. Por quê? Porque a cabeça não está povoada de referências. Elas estão todas fora. Eu tenho que ficar olhando foto no computador de maneira lobotomizada. Você acabou de me explicar umas coisas que eu não entendia sobre as pessoas. Porque assim,
vamos fazer uma foto. Tá aqui a referência. Mas isso. como assim a referência? Se a gente vai fazer a foto, por que a gente não faz a foto? A sociedade está Mas precisando de tudo agora referências. precisa de referência. Para gerar uma inferência, é preciso uma referência. Né? Essa é a nova forma do processo criativo. E isso, sem dúvida, demonstra uma indigência cognitiva. Ou Isso seja, limita a criatividade, exato, né? Claro. Limita, quase que inviabiliza a criatividade natural e original. Ela passa a ser uma copiedade, não uma criatividade, né? Claro. Copiedade, isso mesmo. Eu não tinha tinha chegado nesse raciocínio, mas estava me incomodando a história da referência. Porque para tudo tem uma referência, as coisas mais bobas. Sabe? Uma foto, uma mesa. Isso. Vou colocar uma mesa mais bonita hoje. Olhar uma aqui uma referência. É isso mesmo. Isso me incomodava profundamente. Uma coisa também que você fala que eu gosto muito é que o bom comportamento é punido. E o mau comportamento é uma via de regra. Isso já é, vamos dizer, uma distorção natural de sociedades contemporâneas. Aí não tem nem a ver com tecnologia, né? De certa tem maneira, a ver com o mundo mesmo, real. No mundo real, né? Vamos dizer assim, os bem comportados na Idade Média, vamos dizer assim, pagam pelo comportamento mal dos outros. Na área do crédito eu faço isso, na área do seguro-saúde eu pago, mas em geral, não é, o que está acontecendo é que a sociedade baseada na média, ela de alguma maneira, ela desincentiva o bom comportamento e ela incentiva o mau comportamento. Se a gente tiver uma sociedade meritocrática, onde eu vou ganhar mais quanto mais eu produzir, quanto mais eu me esforçar. Mas hoje a regulamentação salarial, por exemplo, é assim, pessoas que exercem a mesma função têm que ganhar a mesma coisa. Então, 2 pessoas no telemarketing estão fazendo o telemarketing ativo ou passivo, de receber chamadas ou de ligar. Tem que ganhar a mesma coisa. A regra hoje é essa. Você acha que isso limita a criatividade? Não, isso desincentiva quem se esforça. Você falou assim, se o cara do lado não está fazendo nada, está ganhando uma coisa que eu, por que eu vou me esforçar? Então, assim, tudo que é baseado na média e todas as regulamentações que levam a você a proteger a média, de certa maneira, mediocriza a produtividade em qualquer segmento de atividade. Eu, por exemplo, discuto muito esse assunto, mulher tem que ganhar igual a homem. É uma bobagem inicial que eu acho que pode ganhar muito mais. Não é mais a mulher ou o homem. Aquela mulher e aquele homem é que podem ganhar muito mais ou muito menos, dependendo de quão bom eles são. Não existe mais esse negócio de igualdade, que a igualdade faz com que naturalmente eu crie um laissez-faire, laissez-passer. Com que naturalmente eu, vamos dizer assim, não vou no meu limite máximo, eu fico na média. Né? Não incentiva. Não incentiva isso. Então, talvez por isso que a gente fale que, de certa maneira, nessa sociedade da Idade Média, que nós estamos saindo agora, havia quase que um incentivo não ao mau comportamento no sentido, no lato sensu, mas a você não se esforçar para dar o melhor de si. E daqui para frente, na Idade Mídia que nós estamos falando, né, onde a meritocracia que vai prevalecer, onde eu vou poder avaliar individualmente as pessoas, onde eu vou falar com as pessoas de maneira individualizada, aí eu vou dar o devido mérito a cada um. Eu hoje pago um preço de prestação igual a quem não paga a prestação, se eu pagar. Tá certo? Então, o que está fazendo? Está custando muito mais para mim do que para ele. Hoje, as empresas que porventura não pagam imposto têm uma condição competitiva muito maior comigo e depois entram no Refis e pagam em 100 vezes com 70% de desconto. Então, assim, o que você está incentivando nesse tipo, não é? Está incentivando a lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. O que já é uma tendência cultural, se transforma numa lógica que faz com que eu, de repente, me veja proferindo a seguinte frase: meu pai me ensinou a ser honesto e eu devo a ele tudo que eu não tenho. É uma frase horrível essa. Meu Deus, trágica. Claro, trágica, porque eu deveria achar que é bom eu ter sido honesto, né? Claro. Mas numa sociedade que privilegia a esperteza, você às vezes se questiona até que ponto foi bom esse tipo de educação, o que é muito ruim em termos sociais. Para a sociedade do futuro, para as pessoas.
Falando em futuro, a quem cabe a responsabilidade da criação? Quer dizer, para quem tem que ensinar valores? Tá. As famílias, as escolas, entendi. Os governos? Eu diria que é tudo junto e misturado, mas eu, como falei, estive na China recentemente, eu vi lá algo que me impressionou muito. A educação na China, ela não é responsabilidade nem do governo, nem é responsabilidade da escola. A educação na China é responsabilidade da família. Ou seja, seja no curso primário, seja fazendo faculdade em Harvard, quando o chinês vai estudar nos Estados Unidos, quem paga é a família inteira, o avô, o tio, o primo. Eles se cotizam e pagam a educação. E aquela pessoa, aquele jovem, aquele menino, se sente quase que em débito com a família inteira. A família inteira toma o ponto dele, quer ver o boletim, quer ver o que ele está fazendo na escola. Ou seja, a família tem que ser responsável pela educação. Entendeu? E nós temos uma tendência, principalmente no Brasil, a dizer assim, não, isso é uma responsabilidade do governo, em dar mais educação, ou da escola, em educar meu filho. Não, a educação é responsabilidade familiar. Porém, evidentemente, os meios de gerar a educação formal são fornecidos por escolas particulares ou públicas, mas o que é importante é que cada família tem que se conscientizar de que a educação é familiar e a responsabilidade é da família. Não é o problema do outro, né? A gente tem uma tendência a exteriorizar. O governo não fez. E reclamar do governo. É a coisa reclamar. do dinheiro público, né? Isso, é dinheiro público, então não ligo para isso. Não tenho que cuidar porque não é. Né? É uma coisa meio. A culpa é do outro. Isso. A gente vota mal, depois fica reclamando. E tem questões que a gente levanta que são preocupantes, que é o seguinte: na hora que você decide ser beneficente, você já viveu um tempo na sua vida, a vida lhe sorriu, você ganhou dinheiro e resolve então devolver para a sociedade o que a sociedade lhe deu. Esse é um sentimento de pico de pirâmide de Maslow, vamos dizer assim, a hierarquia das necessidades, né? Depois de você vencer as várias fases das hierarquias de necessidade, chega um momento e fala assim, eu quero devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade me deu, né? E você então passa a se dedicar a uma creche, a ir ensinar educação na favela, a construir alguma coisa para colocar órfãos, ou seja, você quer devolver. O que acontece no Brasil que faz com que a gente entre numa enorme crise existencial? Na hora em que eu chego em determinado local e contribuo para lá, imediatamente o que você percebe logo em seguida é que aquilo que era mantido pelo dinheiro público, o dinheiro público sai. Ao invés de o que eu coloco vir a mais, não, o que eu coloco significa que o dinheiro público não precisa mais colocar. Ao não colocar, aquele dinheiro vai para a política, vai para as campanhas de eleição, os fundos partidários. Então o que significa? Eu, ao adotar um órfão, eu estou adotando um órfão ou um político? O que eu estou adotando? Porque a lógica seria, eu vou adotar um jovem, um menino, para que, além do que ele já tem, ele tenha mais. Claro. Né? E o que a gente percebe no Brasil é que normalmente há um trade-off nisso, ou seja, eu ponho, alguém tira, eu ponho, alguém tira. E aí você fala assim, vamos dizer assim, pegar a TV Cultura, como um exemplo qualquer, ou vamos investir na cultura. Né? Na hora que eu invisto na cultura, o governo já tira o dinheiro do investimento na cultura. Né? Vamos ajudar a TV Cultura a fazer propaganda. Faz propaganda na cultura, a verba do ano que vem da cultura é menor. Então você fica um pouco parado, o que eu estou ajudando? O que eu estou contribuindo? Né? Essa é uma preocupação que eu tenho, sempre que tento de alguma maneira contribuir, é ter a certeza de que o que eu colocarei, e eu contribuo, por exemplo, para o GRAAC, que é uma entidade super meritória, eu sei que o que eu coloco vai melhorar o GRAAC. A vida, né? Mas a grande maioria das outras coisas que existem por aí é muito difícil, porque você coloca, alguém tira, você coloca, alguém tira, e fica um saco sem fundo. E termina tudo igual, né? Termina tudo igual, não, mas pior, termina tudo igual. Ou pior. Pior, porque você já paga 35% de imposto de renda, ou 27,5%, depende da pessoa, né? Você já contribui com 1/3 do que você ganha para o governo, você ainda paga a sua saúde, paga a sua segurança, paga tudo, aí contribui e ainda tira, fica uma sensação um pouco, assim, mas eu estou me sentindo um imbecil aqui, o que está acontecendo? Então eu acho que daqui para frente a gente vai ter que exigir da sociedade
uma maior análise do que vem por aí. O governo, se ele coloca X naquilo, eu vou colocar 2X e tem que ficar 3X. Não pode ficar 2X ou X de novo, entendeu? Tem uma coisa que o Duda sugeriu ali que eu perguntasse para você sobre o analfabetismo funcional. Sim. É irritante, não acha não? Porque você não consegue, a educação no Brasil, ela ensina o básico, ou nem o básico, mas ela não te ensina a vida, não te prepara para O analfabetismo funcional... a vida real. É isso, o analfabetismo funcional tem um enorme volume de razões para existir, né? Tem como consertar? Então, acho que sim e tem. A má preparação dos professores gera uma parte desse analfabetismo funcional. Deixar tudo no celular ao invés de botar na cabeça gera um analfabetismo funcional, né? São várias razões que levam ao analfabetismo funcional. Eu acho que o jeito de resolver, na minha opinião, passa por um esforço coletivo. Ou seja, governo, iniciativa privada, famílias, vamos ter que nos unir para acabar com isso. A dificuldade de interpretação de texto, por exemplo, é uma coisa brutal. As pessoas estão lendo cada vez menos. Mas a gente percebe isso nas redes sociais. Isso, exato. As pessoas estão lendo, as pessoas não têm paciência para... Não lê nem a legenda. Eu ontem vi um vídeo, numa dessas redes sociais, nem me lembro onde a pessoa dizia assim: não deixe de assistir até o fim. Eu pensei, o vídeo vai demorar umas 2 horas. 10 segundos. O vídeo tinha 10 segundos. Caramba. E a pessoa avisava que tinha que assistir até o fim. Isso mostra, de certa maneira, que nós nos transformamos em scanners humanos. Nós estamos simplesmente dando uma passada de olhos e vamos em frente. A impaciência chegou a esse E o que ponto. isso traz como consequência? A leitura é um processo de coautoria. Boa. Certo? Ou boa seja, definição. Exato. O filme não é. Vamos dizer assim, na hora em que eu leio, eu estou criando junto com o autor. Tanto que se eu ler um livro hoje e lê-lo daqui a 5 anos, será outro livro. E quando você lê um livro e vai ao cinema... É outra história. Você fica até normalmente decepcionante. É decepcionante com o filme. Porque você criou aquelas pessoas. Você criou. Então, o processo de interpretação, compreensão, vamos dizer assim, o analfabetismo funcional tem muito a ver com isso. A redução do índice de leitura gera uma falta de coautoria. E a falta de coautoria faz com que as pessoas fiquem cada vez menos com capacidade de foco. Hoje, o mundo inteiro está perdendo a capacidade de foco e de atenção. É mais um dos problemas que o mundo digital está trazendo. Mais impacientes, menos focados, mais burros. Eu diria assim, Ou menos inteligentes. Eu diria assim, com menos uso dos neurônios. Não é para ser mais para ser chique. Para ser chique. Menor utilização dos neurônios na geração de insights e novas ideias. É isso. E eu queria falar com você de uma coisa, para você dirigir o Grupo Abril, ainda é do Conselho. A imprensa brasileira está sentindo um peso forte com a descrença, certo, com a falta de credibilidade, né, com esses 200 milhões de repórteres, né, espalhados com seus celulares. Isso, que é a idade mídia, né, onde todo mundo virou mídia. Todo mundo virou mídia. Como é que você está vendo essa descrença na mídia tradicional? Eu acho que o problema não é de descrença. Descrença eu poderia resolver, a desimportância é que é o problema, não é? Ou seja, não existe nada mais agressivo do que a indiferença, né? Então, é a pior coisa. É a pior coisa. Então, por que isso aconteceu, eu diria? Eu não estou mais no Conselho da Abril, que a Abril foi vendida, né? Então eu deixei tudo, né? Exato. Mas você tem anos de experiência. Tenho muito tempo para dizer com certa segurança, porque a gente nunca deve ser seguro de nada, que a mídia impressa, se a gente pegasse uma das mídias, ela não está morrendo, ela está se suicidando, não é? E parece que no final é a mesma coisa, mas não é. Eu vou dizer para você por quê. Todos nós temos 3 tipos de curiosidade. Nós temos uma curiosidade primeira que a gente chama de diversiva.
que é a curiosidade genérica e abrangente sobre tudo que acontece ao nosso redor. É aquela curiosidade que nos faz sentir seguros porque nós estamos dominando o entorno. Então é assim, quem ganhou o Big Brother, como é que foi o jogo, como é que está o tempo, o trânsito, como é que, né? Você fica querendo saber um pouquinho de tudo, de maneira superficial, abrangente, para ter a sensação que você está controlando o seu mundo. É o primeiro tipo de curiosidade. Tem um segundo tipo que a gente chama de curiosidade empática. É a curiosidade sobre pessoas, é a origem da fofoca, né? É assim, quem casou com quem, como é que é o vestido da Mariana Rui Barbosa quando casou, né? Vamos dizer assim, quem foi promovido, quem foi demitido, quem morreu. A gente tem uma curiosidade sobre pessoas. Essa curiosidade empática é muito forte no ser humano. E depois temos um terceiro tipo de curiosidade chamado curiosidade epistêmica, que é a curiosidade mais profunda e mais estratégica. A gente quer saber por que as coisas são assim, o que aquilo vai trazer como resultado ou como consequência, o que aquilo me afeta, né? Então vamos dizer assim, se cair hoje um avião no aeroporto, um acidente de avião no aeroporto, a primeira coisa que surge é a curiosidade diversiva. Aconteceu um avião, que companhia aérea era, quantas pessoas morreram? Essa é a curiosidade diversiva, abrangente. Eu entendi, caiu um avião e sei mais ou menos quantos morreram. A segundo tipo, curiosidade empática. Tinha alguém dentro do avião que eu conhecia? O piloto tinha filhos? Tem alguém que ia pegar aquele avião e por acaso chegou atrasado, perdeu o voo e se salvou? A curiosidade é empática. Terceiro tipo de curiosidade, epistêmica. Por que aviões caem? A culpa foi do piloto, da pista ou do avião, né? Aquilo vai diminuir daqui para frente o volume de viagens, as pessoas vão ficar mais receosas. Será que é o caso de ter um aeroporto como aquele no meio de uma grande cidade? Ou seja, tem um monte de outras questões. Sim. Então, a mídia impressa, durante muitos anos, se acostumou a responder essas três curiosidades. Acontece que a curiosidade diversiva foi para o Facebook. Você vê o timeline do Facebook, você sabe tudo. A curiosidade empática foi para o Instagram, não é? Ou seja, você quer saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão comendo, você vai lá e vê tudo. Sobrou para a mídia impressa, ou para a mídia de massa em geral, a curiosidade epistêmica. A curiosidade mais profunda, mais analítica, mais interpretativa, mais opinativa. E o que a mídia fez na última década foi exatamente ir no sentido contrário. Juniorizou a redação, acabou com a opinião, não é? Ou seja, fez matérias cada vez mais curtas e cada vez mais, vamos dizer, sintéticas e não analíticas. Ou seja, na tentativa de ir ao gosto do público, eles se transformaram em alguma coisa inútil. Então eu acredito muito no futuro ainda da mídia impressa, porque o celular é o pior lugar do mundo para você ler uma matéria de fundo com mais profundidade. Jamais. Você não vai ler lá. Então, vai sobrar para a mídia impressa a curiosidade epistêmica, que hoje não está sendo exercida. Eu acho que tem um bom futuro, eu sou muito, vamos dizer assim, muito esperançoso de que as revistas que hoje existem, os jornais que hoje existem, vão entender finalmente que a gente não deve no jornal ter notícias cada vez mais curtas, ao contrário. Não é? E é ali que é para aprofundar. É ali que é para aprofundar. E veja, a leitura em papel é 6,5 vezes mais geradora de apreensão e compreensão do que no digital. Quando você lê uma coisa num livro e você tenta lembrar o que você leu, você imediatamente no seu cérebro você sabe se estava em cima à esquerda ou à direita embaixo. Você sabe se estava no começo ou no fim do livro. Sim. Você tem uma realidade espacial da informação. No scrolling você não tem mais isso, você perdeu isso. Então a capacidade de aprender e compreender é muito menor, porque entra informação do WhatsApp em cima do texto, aí você vê uma palavra interessante, você vai já faz um hiperlink para outro lugar, ou seja, você perde, você se dispersa. Então, e não é confortável também. Eu acredito que cada vez mais a mídia deva se concentrar, a mídia que a gente chama tradicional, deva se concentrar na curiosidade epistêmica e ir cada vez mais fundo. E o Brasil? Você acredita no Brasil? Você está otimista em relação ao Brasil? Olha, é assim. Em relação à mídia, eu acho que você até está. Eu sou um otimista, vamos dizer assim, quase inveterado, né? E eu acredito que o Brasil irá, em algum momento, acordar e tomar uma decisão, né? Eu acho que o Brasil, de alguma maneira, eu via o Brasil com uma enorme capacidade de se transformar no Cirque du Soleil. Ele virou o Chico Garcia.
Entendeu? Quer dizer, no fundo, o que eu estou sentindo hoje Essas suas avaliações são fantásticas. Essa me pegou mesmo. Você viu que eu até soltei uma Ou seja, assim, os dois são circos, os dois têm lona, mas são diferentes. Não são? Então, assim, completamente diferentes. Eu acho que o Brasil tem que começar a pensar grande. O Brasil, pensa um pouquinho, eu vou pegar só um exemplo. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. Eu não me conformo de alguém, né, vamos dizer, na costa oeste dos Estados Unidos, que não tem um pé de café, ter criado o Starbucks. Eu não me conformo da Colômbia ter criado o Juan Valdez, que é uma rede de cafeterias mundial. E nós não temos uma só rede de café. Da Nespresso ter reinventado o café direto da Suíça e não no Brasil. Então, assim, nós, infelizmente, temos que, vamos dizer assim, dar um salto quântico na dimensão das nossas ideias, das nossas aspirações. Nós estamos pensando pequeno, nós estamos ainda voltados para dentro. E eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que as novas gerações vão despertar para esse novo momento do Brasil. Mas, nesse momento, eu estou achando que está difícil. Ou seja, a gente está, vamos dizer assim, de alguma maneira, numa espiral que não está nem ascendente nem descendente. E você precisa ter uma espiral em alguma direção, porque se for descendente, a crise faz você pular para cima novamente. Você vai ao fundo do poço, mas você... Se for ascendente, melhor, tá certo? Mas nesse momento nós estamos rodando em círculos, sem descer, sem subir, e claro, o tempo vai passando. Se bem que a nossa vida é um ponto na história. Às vezes a gente tem uma vontade, uma ansiedade que as coisas aconteçam na nossa geração, né? E talvez aconteçam na próxima. Temos que ser otimistas. Outro dia eu li o artigo do Guzo, que você deve ter lido, dizendo que aliás, maravilhoso, é genial. Mas ele dizendo que quem tem 25 anos, até 30, né, pode esperar um Brasil melhor. Eu fiquei com uma pena, falei, estou fora. Mas sabe, quando a gente pensa assim, Leda, eu diria para você o seguinte, nós estamos de alguma maneira, nós estamos investindo para que lá na frente isso ocorra. E a nossa obrigação é essa. Nós temos que criar esse alicerce para que um novo edifício seja construído. Nós temos que criar um senso moral, um senso ético nessa população. Nós temos que educar bem os nossos filhos. Nós temos que trazer valores. Nós temos que lutar, como a minha esposa Cris luta, por ter um Brasil mais decente, seja nas redes sociais, seja falando com as pessoas. Nós vamos ter, de alguma maneira, que criar essa plataforma, essa base, para que uma nova sociedade mais justa, mais meritocrática aconteça. Entendeu? Ainda que a gente não esteja vivo para ver. Mesmo que a gente não usufrua, o verdadeiro prazer é ter participado disso. Participou disso. É verdade. Quando eu disse no início da entrevista que você era um empreendedor, o que você anda empreendendo, além da sua intelectualidade, eu sou sócio de algumas empresas digitais, né? Uma delas, por exemplo, é a Nerd Monster, que é uma empresa que hoje faz um trabalho fabuloso de análise de reputação digital de empresas de varejo. É um trabalho fabuloso onde ela descobre da onde estão vindo seus clientes por mapa de calor e para que você possa fazer a promoção no local onde as pessoas vivem ou trabalham e não naquele lugar onde você se situa. Ela faz uma análise do que estão falando sobre a sua marca, a sua empresa, o seu produto, imediatamente dando alertas quando alguém fala mal ou bem para que você se comunique individualmente com as pessoas. Então, essa é uma empresa, né? Tem uma outra empresa que é a BBL Games, que é na área de games, né? Ou seja, o e-sports é uma das coisas que mais cresce hoje no mundo, não no Brasil apenas, no mundo inteiro. É explosivo o crescimento dos e-sports, ou seja, gente que para assistir gente jogando videogame. Jura? Juro, é um fenômeno. Olha, em 2005, quando o League of Legends começou, de alguma maneira em 2007, acho, a surgir como um fenômeno de games, o campeonato mundial foi realizado num salão de um hotel. O último do ano passado foi realizado num estádio de futebol para 100 mil pessoas. 100 mil pessoas foram ao estádio para assistir duas pessoas ou dois times jogando League of Legends no telão. Então, esse é um fenômeno crescente e a BBL... É um novo tênis, é isso? É isso. De certa maneira, é o seguinte, as pessoas vibram como se estivesse num jogo de futebol. Que louco. Mas, ao mesmo tempo,
A enorme vantagem é que todas as pessoas que estão lá aprendem com os jogadores e vão para suas casas e jogam individualmente. Então você tem nesse momento centenas de milhares de pessoas assistindo e milhões jogando. Isso transformou a indústria de games numa indústria maior do que Hollywood, numa indústria maior do que música em questão de 5 anos. É um negócio explosivo e por isso a BBL está investindo bastante nesse segmento. Isso é um engajamento? A grande vantagem, vamos dizer assim, do mundo dos games é que nos games o engajamento é total. E mais do que isso, eu sei, porque a pessoa está em alguma matriz digital, eu sei no que ela está se engajando, o que ela está gostando naquele momento, e eu posso então interagir com ela no momento em que aquele engajamento ocorre. Diferentemente de uma atitude passiva, o esporte é uma atitude interativa e, portanto, ativa. Eu acredito muito no esporte como fenômeno de mídia crescente no mundo hoje. Acho que o engajamento que o esporte está tendo, e esporte a gente chama, né? O esporte eletrônico, vamos dizer assim, é alguma coisa que ainda vai fazer muito barulho no mercado. Por quê? Porque o que está acontecendo no marketing hoje é que o que a gente fazia está dando cada vez menos resultado. Não é? Ou seja, os investimentos em marketing não estão trazendo o resultado de outrora. Né? O resultado está subindo pela escada e o custo pelo elevador. Está ficando cada vez mais difícil você manter a atenção e o engajamento das pessoas. De repente surge um fenômeno como eSports, que coloca na nossa frente uma plataforma nova de comunicação com uma população enorme. Essa população, muita gente acha que é só jovem que joga game, né? Pelo contrário, pessoas de 12 anos jogam com pessoas de 50, 60 anos. Todos integrados, todos engajados, formam uma nova, quase que uma nova civilização. A gente fala muito em millennial, em geração X, em geração Z, não é? Ou mesmo em baby boomers. A gente dividia as pessoas na Idade Média por idade. E dentro daquela idade você é millennial, dentro daquela idade você é geração X, você é baby boomer. Agora a gente está passando a analisar, em função disso, dessa globalização e dos fenômenos como eSports, a gente está achando que tem uma nova civilização chamada perennial, que é uma população de diferentes idades que se relaciona não por idade, mas por identidade. Se você olhar hoje, você tem mulheres de 50 que são amigas de mulheres de 20, que se vestem de maneira muito semelhante. Porque tudo mudou também. Tudo né? mudou. Não tem mais a roupa da mulher de 60 Isso, não existe mais, anos, exato. Né? Mais. São pessoas todas muito mais ligadas no digital e nas suas redes sociais, quando você vai ver a idade de quem segue quem, tem idade de 12 a 60 anos. Né? Então, são pessoas que estão unidas em torno de ideias, de ideais, de identidade, ou às vezes do esporte. Então, eu tenho visto nas arenas de game no Brasil e no mundo, pessoas que são criancinhas com seus pais e seus avós, todos jogando, jogadores, ou assistindo, ou vibrando, com a mesma intensidade. Então, nós daqui para frente vamos ter que parar de pensar na Idade Média e passar a entender que nesse novo momento do mundo, o que importa não é mais a idade, e sim a identidade que as pessoas vão ter entre elas. Isso vai valer para tudo, vai valer para publicidade, né? Para tudo, vai valer para tudo. Por exemplo, no caso da alimentação, hoje as pessoas são esse novo grupo chamado Perennials, e nós fizemos muita pesquisa sobre esse grupo, eles são 17% da população. Mas eles têm 34% do poder de compra do brasileiro. Uau! E são o dobro disso em matéria de engajamento. Então, se você conseguir conquistar corações e mentes... 70 e tantos por cento, é isso mesmo? Vamos dizer assim, da capacidade de ser engajado. A capacidade de você ter de engajá-los. Então, é a população hoje que tem, primeiro, um enorme apreço pela tecnologia, aceita a tecnologia. Segundo, tem uma enorme preocupação com o que consome. Tem mais preocupação com marca do que come do que marca de roupa. Né? É uma população. A qualidade de vida, isso. A longevidade. Longevidade, exato. Tem uma preocupação extrema em equilíbrio na vida, não faz tudo a qualquer preço, tem uma noção exata do valor das coisas. Então, é uma nova sociedade que está se formando, e essa nova sociedade vai acabar, de alguma maneira, influenciando a sociedade como um todo. Né?
Então há uma chance de a gente ficar melhor, né? Ah, não, nós seremos melhor, eu não tenho dúvida disso. A sociedade está melhorando, só que a gente espera que seja assim. Não é assim, é assim, mas está subindo, está melhorando, né? A sociedade, olha, a gente sempre resolveu todos os problemas que surgiram no mundo. Eu fiz um estudo de 120 vezes em que o mundo se deparou com uma hecatombe e a hecatombe não aconteceu. Na década de 70 o petróleo ia acabar, nós íamos ter que andar a cavalo, hoje sobra petróleo. Né? Depois teve o bug do milênio, vai cair avião, Nossa, elevador. A gente vai ficar preso no elevador. Não aconteceu nada. Depois nós tivemos a AIDS, que ia acabar com metade da população. Controlamos a AIDS e resolvemos, hoje convivemos com ela, apesar de ser um É problema. uma doença crônica. Isso. Ebola, ia acabar com metade da África. A África A vaca louca, ia acabar com a Inglaterra. Não é? A falta d'água em São Paulo, tinha que fazer xixi no banho. Pensa quantas vezes nós nos deparamos com problemas. Problemas que pareciam insolúveis, que a imprensa falava, agora foi, agora não tem mais jeito. E a gente resolveu. Aí então vem a pergunta, se a gente sempre resolveu, por que a gente acha que não vai resolver os próximos? Por que surge essa sensação? A sensação vem por uma questão lógica, que é o seguinte: um problema só encontra a solução depois que o problema surgiu. Porque não adianta a solução do problema. Não existe solução do problema. Portanto, precisa que exista o problema para que depois a gente vá em busca da solução. Então, todos os problemas que a gente falou nessa nossa conversa, eles vão encontrar a solução. Só que, nesse momento, você pode não ver que existe a solução. Mas ele virá como sempre veio. Sempre aconteceu. Certo? Por isso eu sou otimista nesse aspecto. Só uma última pergunta, você joga game? Eu jogo game, claro que os games que cada um joga, esse é um outro dado importante, são centenas de games, cada um tem suas tribos de games, não é? E quem joga Fortnite não necessariamente joga League of Legends, né? Ou você joga FIFA, cada um joga um tipo de game. Eu jogo game, mas não sou um fanático, até porque eu acho que esse fanatismo do game entra em você quando jovem e depois permanece o resto da vida. Não é? Eu, quando jovem, não tinha muito disso, né? Tinha os joguinhos, o máximo que eu peguei foi Mario Brothers, isso quando ainda não tinha o Pac-Man, tá certo? Então não era algo tão... Não era tão sofisticado, não era tão emocionante. Então eu não fui uma pessoa contaminada com a paixão, mas eu jogo até por o ofício de ser sócio de uma empresa de game, tem que estar sempre olhando isso, atualizado e vendo isso. Muito bem. Poxa, muito obrigada. Imagina, obrigado a você. É um prazer, viu? Um prazer enorme, aprendi um monte. Vou te dar a caneca aqui, que é obrigado, a lembrança querida. do nosso canal. O link está na descrição. Isso é uma piada interna, porque o Duda me enche a paciência para eu falar essa frase. O link está na descrição. Então, tá bom. Se você quiser adquirir a caneca, não sendo entrevistado no canal Leda Nagel, é só olhar na descrição. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Tá. Quanto a vocês, obrigada por estarem nos assistindo. E é aquela coisa, né? Compartilha, dá like, dá força, avisa os amigos e volta no próximo vídeo. Aí aperta o sininho, é importante o tal do sininho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Valeu, até mais.